Olá, como você chama? Peterson. Peterson, o filho de Peter. É, Peterson. De onde você fala? Contagem, Minas Gerais, do ladinho de BH. Total. E qual a sua pergunta? Minha pergunta é sobre mindset. Sou Manda aluno ver. do Fórmula, entrei agora em março, só que eu já tinha comprado com um vizinho em 2019 na Masterclass no Expo Minas. Eita, aquela masterclass foi boa, hein? Tinha gente lá, hein? Top demais. Foi Só mesmo. que eu ainda não estava preparado para aquilo, estava numa outra vibe, sabia que eu ia fazer, porém falei com ele que eu ia ter que esperar concluir aquele outro processo. Acabou que não era aquilo, tinha esqueminha, e eu também não gosto de esqueminha. Aí, agora é 100% na parada. Que massa. E tô num processo de queimar a minha ponte, que eu tenho uma loja de instrumentos musicais há 8 anos e ela não é uma empresa escalável. E o que eu tô nesse processo? De ou fechar ela de vez, ou usar ela como laboratório para criar meu conteúdo e mostrar, exemplificar para as pessoas o que eu preciso fazer, o que elas precisam fazer com o meu método, que é dobrar o faturamento da empresa do cara em 12 meses. Aí, mindset é mais essa como que eu posso te dizer isso? É eu não tenho dúvida nenhuma sobre o Fórmula. Já fiz, já resumi, já está tudo certinho. Agora é só executar. Mas a minha questão principal é mindset. Uhum. Sou casado, tenho um filho de 5 anos e eu ainda estou no meio daquelas pessoas que, cara, é como se fosse você estivesse no meio dos concurseiros. Nossa senhora, não. Sério Então, mesmo. Os então, capeta, né? Os concurseiros. então tudo que eu vou Tá fazer, tão ruim assim, então. tudo que eu publico, tudo que eu vou fazer, cara, a galera não entende, você tenta explicar. Acabou que eu perdi a paciência também de explicar e fala, cara, vocês vão ver o resultado daqui a pouco aí, me deixa aqui. E aí é mais de mindset mesmo, já sei que as 5 pessoas que eu tenho acompanhado, que é o que vão me influenciar, tá tudo no caminho. Agora eu preciso. Aliás, na verdade, eu nem preciso, né? Eu já sei qual que é a minha rota e eu preciso elaborar a pergunta de mindset. Quer algumas dicas? Sim, Ah, a primeira coisa que geralmente indica é um pouco mais de organização, menos mentalidade, ou mindset. Você tem as datas, já tem as datas escritas dos próximos 7 lançamentos? ainda não. Então tá bom, sem problema. Esse é o primeiro passo. Escolhe uma segunda-feira para semente, perdão, uma quinta-feira para semente, outras subsequentes 6 ou 7 segundas-feiras. Porque se você colocar 6 ou 7, você vai ter uma projeção do dia que vai entrar um 6 em 7 para você. E eu acho que essa projeção e essa vislumbração e visualização é muito importante. Gente, a gente marca a data do casamento, a gente começa a vislumbrar o casamento, né? A festa do casamento, a celebração, né? A gente começa a vislumbrar. E aí as coisas começam a acontecer. A gente começa a direcionar o nosso subconsciente para aquele objetivo. Ele tem, na verdade, 1 mais 7, né? No caso são 8 lançamentos. Marcos, e você tem uma visualização daquele um dia. E eu acho que é interessante a gente visualizar, e aí a gente está falando mais mentalidade. Visualizar o que esse dia vai significar para você. E por que você está fazendo isso? De novo, 6 em 7 não resolve a vida da gente. Acredite ou não, mas é um bom começo. É o dia que eu mais comemorei na minha vida. De lançamento foi. Definitivamente. Mais do que o 8 em 1.
Por quê? Porque foi o momento da virada. O momento onde eu peguei. Depois do 0 ao 6 em 7 é o momento mais difícil. É mais difícil do que do 6 em 7 a faixa preta. Né, os 2 milhões por ano. Então eu colocaria, eu vislumbraria esse dia. Vislumbraria esse dia. Tem um vídeo que eu fiz, e quando as pessoas me chamavam de louco, elas não chamavam de louco. Tem um vídeo que eu fiz que chama Quem Ri Por Último. E eu não nem divulgo muito esse vídeo. Se você falar Quem Ri Por Último, Érico Rocha, você chegou já a ver esse vídeo? Ele tem uma música legal. Chama Quem Ri Por Último, Érico Rocha. É uma música. Eu tô em Londres nesse vídeo. E na época eu fiz esse vídeo porque eu queria fazer internamente. Mas hoje em dia eu nem divulgo mais porque isso não é muito mais importante pra mim nesse sentido. Mas, cara, a cada momento que eu era chamado de louco, eu falei assim, um dia isso vai mudar. Historinha da Cinderela. Ah, um dia isso vai mudar. E eu tinha um caderninho. Se você quiser, tem umas sacadas assim que é muito massa. Que quando você tem essa visão, você tá jogando forte pra isso acontecer. Às vezes eu acredito que eu tô numa história de um filme. História de filme sempre tem um herói que quer fazer alguma coisa e tem altos e baixos. Nunca é, o herói tem alguma coisa e tudo dá certo. Então quando eu tô nesse baixo, eu falo assim, eu tô só naquela... Eu rock lutador, tô só... Me espere, me espere. Então eu imagino que esse filme vai acabar bem. E eu tenho um caderninho e eu anoto, nossa, eu anoto cada vez que alguém alfineta, eu anoto. E eu falo assim, eu uso aquela alfinetada como combustível. Então, a alfinetada pode te desestabilizar ou pode ser um combustível. Assim, cara, eu vou fazer isso, se não só por causa desse dia aqui, no dia 20 de tanto, ele falou isso aqui. Tá registrado, tá registrado, tá registrado. Você registra tudo. E cada um daqueles você usa aquilo como, você pode usar aquilo como combustível. Alguns atletas faziam isso. Classicamente, Cristiano Ronaldo joga melhor vaiado. O Michael Jordan joga melhor também quando o povo xinga ele. Tanto é que ele joga tanto melhor assim, que quando o povo parou de xingar ele, porque ele jogava melhor. Cara, fica calado. E aí sabe o que ele fez? Ele provocava ser xingado. Porque se ele não xingasse, ele não jogava bem. Então, o que ele falava? Tem uma coisa que chama trash talk. Trash talk é falar umas coisas no ouvido do cara pra ele ficar puto. Tipo, se é um bosta, alguma coisa sobre a sua irmã, né? Clássico do Zidane lá. O cara provocou o Zidane, né? Reza a lenda. Então ele chegava e falava essas coisas no ouvido do cara. Pra quê? Pro cara ficar puto com ele e xingar ele. E quando ele é xingado, ele conseguia acordar alguma coisa diferente. Sabe quando a gente quer provar alguma coisa pra alguém, isso dá uma energia diferente, mas se ninguém tá bravo com a gente não tem essa? Então é isso. Ele e o Cristiano Ronaldo são clássicos. A vaia deixa o cara... acerta tudo. Então ele até jogado melhor vaiado. Eu fui num jogo ao vivo. Era Brasil e Portugal. Aí a gente tava no jogo. Eu tava no estádio do Arsenal. Um amigo meu tinha, lá em Londres, tinham 2 cadeiras lá. Eles meio que compram por ano, assim. E aí o filho dele não foi. Ele falou, quer ir comigo? Quero. Não sei. Tá. E aí o Cristiano pegou a bola e a torcida brasileira, que tem muito brasileiro em Londres, você imagina, né? Um jogo da seleção. Começou a gritar, Cristiano, né? Aquela palavra. Aí o meu amigo, que já torce pro Arsenal, e na época tinha o Cristiano jogando no Manchester, faz um tempo, hein? Falou assim, cara, a torcida brasileira não sabe. Você não pode vaiar o Cristiano Ronaldo. Que ele fica o capeta.
dito e feito, na minha frente, depois que ele faz isso, o Cristiano faz umas paradas lá. Eu não sei se ele fez o gol ou se ele deu o passe do gol. Não sei. O jogo terminou, acho que era 2-1. Portugal ganhou. Olha que interessante. Então, o que eu acho é que você pode começar a programar sua mente para usar a vaia como combustível. Cara, se os seus haters soubessem o quanto te vaiar te ajuda, eles não te vaiariam só porque eles não gostam de você. Então, eles estão te ajudando, basicamente. Então, assim, algumas dicas aí. Marca a data, vislumbra, imagina o dia. Talvez uma estratégia mental seria assim, cara, eu vou usar a vaia como combustível. Como é que eu vou fazer? Você troca, em vez da vaia te botar para baixo, ela bota para cima. Ah, é? Você tá me vaiando? Deixa eu te mostrar. E aí você começa a anotar, anota cada uma. Leva a sério, anota cada uma. E assim, eu não sei se você... Eu adorava isso. Eu, quando sou vaiado, eu jogo melhor. Às vezes, quando tá tudo muito certinho, eu não jogo muito bem, psicologicamente. É, Outra questão também é energia. Eu sou um cara de muita energia, e, muita. perdão, eu vou só acrescentar uma coisa antes da outra questão, que é a energia, que eu tô escutando só uma coisa. Sobre as pessoas que te cortam e te fazem mal, tem que cortar a relação com elas se for factível. Então, o que eu quero dizer? Você não corta a relação com sua esposa, né? A esposa tem contrato lá e tal. Você tenta gerenciar isso, conversar, envolver. Com os filhos. Mas fora isso, brother, eu, 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 eu não almoço nem janto. Não é que não almoço nem janto, nem evito, mas assim, eu, 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 eu paro. Eu paro de conversar, eu paro de procurar contato. Por quê? Pô, haja. Então, assim, tem algumas pessoas que você não pode parar o contato, porque são. E tem outras pessoas que eu paro mesmo. Se não me leva onde eu quero, se a pessoa me. Se ela põe água na minha cerveja, eu não ando com ela. Eu vou pedir para ela botar água na minha cerveja. Eu não converso mesmo. Ou a não ser que ela seja uma pessoa que não, ela respeite minha cerveja. Ela não precisa nem acreditar e nem beber cerveja comigo. Mas eu não deixo a pessoa botar água na minha cerveja. Então, assim, eu protejo brutalmente a minha confiança. Eu não deixo nem as pessoas que são perto de mim botar água na minha cerveja. De forma educada, porém respeitosa, eu falo. Eu não falo, eu não insulto. Eu falo assim, olha, será que a gente pode mudar o assunto? Sabe, assim, você se importaria se a gente mudasse o assunto? Vamos falar de outra coisa. Então, assim, eu não preciso ser agressivo com ela, mas eu posso ser... Vamos supor que você tem uma fé, uma religião, e alguém está duvidando da sua fé. E você não quer brigar. Você fala assim, olha, será que a gente pode mudar o assunto? Vamos falar de futebol. Ou vamos falar de outra coisa. E se a pessoa insistir que não, aí você tem que considerar, pô. Você está pedindo para mudar o assunto. A pessoa não está respeitando o seu livre-arbítrio de não querer falar daquilo. Então, assim, mas a maioria das pessoas respeitam. Assim, entendi. Vamos mudar o assunto. E elas vão sacar que aquilo é um assunto importante para você. Então, assim, eu não deixo ninguém botar água na minha cerveja, não. Não deixo mesmo. Assim, às vezes bota, né? Às vezes, mas não bota 3 vezes. Então você não precisa necessariamente cortar o contato. A não ser que as pessoas não respeitem seu livre-arbítrio. O Érico não conversa disso. Conversa disso. Então fechou. Agora você está falando de energia. Diga energia. Energia. Por exemplo, o lance que você fala muito, se a galera conhecesse a sua análise de lançamento, eles sempre iam querer os mais fofinhos, né? Os seus analisadores. Sim. E eu me vejo muito assim,
tendo que controlar a minha energia para não ser grosseiro, do jeito que você falou aí. E ontem mesmo, eu fiz um vídeo lá na loja falando dos mimizentos, que Sim. acha pô, nem tem paciência, não vou falar sobre isso. Mas assim, essa questão de controlar, minha mulher já falou, cara, você precisa de terapia. Você quem Hum, te conhece te acha grosseiro, te acha explosivo, te acha tal. ó, entendi. E você acha isso um... Eu acho que tudo, o diabo está nos detalhes. Tem um cara que é super grosseiro, eu vou falar isso, chama Buster. Escreve aí. Bastante. Bastr. Buster. Anota aí. Isso. Vamos lá. Anote aí. O cara é um... Pra você ter uma ideia, Buster. O Buster ensina finanças. E o personagem do Buster, eu falo personagem porque eu não sei como é que ele é na vida real. Eu acredito que deve ser assim também. Mas a gente nunca sabe se o personagem é a pessoa. Então, eu te dar um exemplo. Tem um lutador de MMA, chama Chael Sonnen. Ele falava um monte de bobeira aí sobre Anderson Silva, mas aquele, hoje em dia a gente sabe, agora que ele aposentou mais ou menos, a gente sabe que aquele era o personagem dele. Ele queria ser um gangster para incitar essa popularização. Falava muito massa, muito mal de todo mundo, aí ele conseguia as lutas, porque falava, se eu vou acabar, quebrar sua cara e tal. Mas hoje, nos podcasts, ele afirma que aquilo, você fala com ele, cara, eu fazia isso para promover minhas lutas. Então esse era um personagem, um chapéu, né? O Buster, ele responde as pessoas só com voadora. Inclusive, se você procurar vídeos voadoras do Buster, ele dá a voadora do jeito que ele dá a voadora. Assim, a pessoa faz uma pergunta e ele fala assim, ó, não vou nem te responder. Isso é uma ignorância, isso é um sardinha. Sardinha é uma espécie de amador. Eu acho que teve uma que ele falou mais ou menos assim, eu tô falando de memória. Todos os dias eu fico consultando, eu tenho que ficar fazendo consulta com meus advogados para saber como é que eu expulso você da minha... Pessoas como você que fazem perguntas como essa da minha comunidade. Então, eu dei um exemplo do que eu acho que... depois você vê as voadoras do Buster. Mas o Buster é assim. E todo mundo sabe que o Buster é assim. Do começo, o Buster é assim. Ele desenvolveu essa comunidade. Cara, e o pessoal ama isso. O pessoal que entra na comunidade baixa sabe que o Buster é esse tipo de linha. Esse tipo de vocabulário é testosterona pura. Assim, no mais alto nível. Então, eu não acho que isso é um problema. É a marca dele, é o personagem dele. Desde que ele não esteja quebrando a lei. Né? Sempre a gente tem que fazer. Ele tem o direito de fazer isso. Comigo, eu, eu falo o seguinte. Tem uns caras que são assim, eles são bem resolvidos com isso. Eu não queria ser assim. Então aí é um problema. O Buster é assim, e eu acho que ele quer ser assim. É ele. Ó, inclusive, não quer, pega o seu dinheiro e vai embora. Inclusive, já vai logo. Tipo assim, esse é o Buster. Segue o Buster lá pra você ver. Então, essa é a assinatura do Buster. Ele tá feliz de ser assim. Na época, às vezes eu era mais intenso, vou chamar de intenso, mas não era intenso porque eu queria ser intenso. Então aí eu comecei a trabalhar em controlar a minha intensidade. Porque eu queria ser uma pessoa menos intensa, mais calma. E às vezes eu sou intenso. Você tá entendendo? E aí foi... Mas eu não queria controlar a minha intensidade porque as pessoas falaram que eu devia controlar a minha intensidade. Eu não queria falar a minha intensidade porque eu tava vendo... Não, eu queria controlar a minha intensidade porque eu me sentia melhor quando não era intenso. Então depois, o que acontece? Às vezes quando eu era intenso com alguém, já fui algumas vezes, eu me sentia mal depois.
Eu não sei se o Buster se sente mal, não tenho a menor noção. Inclusive, eu nunca falei com o Buster. Eu só admirei. Às vezes eu rio, eu fico vendo as voadoras do Buster, é entretenimento pra mim, às vezes. Mas assim, eu não acho que depois dele dar uma voadora, ele passa o dia inteiro, pô, não devia ter sido intenso com aquela pessoa e tal. Eu acho que ele falava, cara, eu sou desse jeito, e se eu não quiser. Então, assim, então eu passei a me controlar, não. Passei a trabalhar na minha regulação emocional, não porque era a coisa certa a se fazer, e sim porque eu queria. Do mesmo jeito que eu controlo minha alimentação, não porque eu, porque eu quero manter uma certa forma física. Eu faço exercício porque eu quero manter, é uma escolha. Então eu passei a fazer isso, porque eu me ficava melhor. Eu era uma melhor pessoa. E eu descobri uma coisa comigo também. Das vezes que, nesse trabalho, eu faço terapia também. Acho que, inclusive, sua esposa, a gente usa, fala, você devia fazer terapia como uma coisa ruim. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Acho. Eu acho que se você pega um bom profissional, você sempre vai trabalhar em coisas que você não consegue trabalhar sozinho. Sabe, às vezes você tem uma coisa que está te incomodando, que você precisa falar com alguém que tenha confiança para resolver aquele problema e que não vai te julgar por isso. E que, assim, tem bons terapeutas e maus terapeutas. O terapeuta pode estragar a pessoa e pode melhorar a pessoa. Acho que tem boas coisas. Eu tenho... enfim, eu acho bom. Inclusive, eu acho que todo mundo precisa fazer. Mas, assim, tentando voltar. Eu, eu descobri que toda vez que eu era intenso demais com alguém, era Sim. porque era uma falta de amabilidade minha. Era, era, era um sinal de fumaça, um marcador, uma coisa que indicava que eu estava sendo falta de habilidade. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu vou discutir sobre política. E vamos supor que eu vou discutir sobre um determinado candidato com alguém. E vamos supor que eu tenho uma posição sobre esse candidato. Quiçá uma posição veemente contrária ao outro candidato. Clássico que vai acontecer no que vem. Enquanto eu estiver argumentando sem intensidade, com calma e consistência, significa que eu tenho argumentos. Significa que eu estou habilidoso. No momento que eu parto para uma coisa mais intensa, brigando, xingando, vulgarizando, é um sinal de fumaça que eu não tenho mais que argumentar por razão. Então eu estou automaticamente usando a agressividade ou a intensidade como ferramenta de persuasão. Olha que interessante. A agressividade e ela vem com uma coisa que eu não consigo responder. Então eu respondo com agressividade. É assim. Sou idiota, não é possível que você não vê. Então o que acontece? Quando eu observo isso, eu falo assim, cara, ele me levantou uma questão que apesar de eu não concordar, eu não consigo contra-argumentar. Vou trabalhar na contra-argumentação. Por exemplo, uma objeção. É isso. Eu quero dizer o seguinte, quando eu lutava jiu-jitsu, quando você luta com faixa preta, ele não é agressivo, cara. Ele te finaliza fácil, suave. É incrível. A suavidade. Quando você luta com faixa branca, ele é agressivo. Porque a falta de técnica faz com que a gente bote força e agressividade para tentar resolver no músculo. Então, lutar com faixa branca é perigoso. Porque ele não sabe o que está fazendo. O faixa preta fala, porra, o cara bate no meu nariz, sabe? O faixa preta te finaliza sem te machucar, seu nariz não quebra, ele mexe tranquilo, porque a técnica dele é tão boa. Então, se eu estou sendo agressivo, não quer dizer que eu deixar de falar o que tem que ser falado. É diferente. Mas se eu estou sendo agressivo, o faixa preta não deixa de dar o golpe. Ele dá o golpe. Não é tipo você baixar a cabeça. Mas se a pessoa, você está sendo agressivo, eu descobri em mim que isso
é um indicativo de uma faixa branquice em alguma coisa. Por exemplo, eu sou contra o aumento do fundão político. Eu não acredito que estou falando de candidato nem nada não, mas eu acredito que a gente precisa alocar mais dinheiro para campanha política. Não estou falando que precisa cortar, mas eu estou falando que precisa alocar mais. Eu falo, pô, se o orçamento para política é 4 bilhões de reais, pô, saneamento básico é menos de 1 bilhão, pô, coloca no saneamento básico, que é água e esgoto. Uma visão política. Mas eu argumentei com uma pessoa e eu vi que ela mostrava algumas coisas que eu não queria, que eu não sabia contra-argumentar. E aí eu fui intenso. Então o que aconteceu? A intensidade só mostrou, intensidade, agressividade, ou talvez seja um pouco de brutalidade no sentido mais verbal, assim, você fica mais instintivo. Só mostra que eu sou faixa branca nesse argumento aí. Aí, o que eu tinha que ter feito? Ó? Me preparado para a próxima vez que eu encontrasse uma pessoa com esse argumento. Então eu tinha que escrever a objeção e me preparar. Como é que ela conseguiu me tirar do sério aqui? Por que eu perdi a razão aqui? E a falta de evidência, falta disso, falta de preparação. A gente não quer. Então a gente quer resolver, às vezes, na brutalidade. Às vezes a gente não tem razão quando chega no guichê do aeroporto porque alguma coisa aconteceu. E a gente resolve aonde? A gente é bruto. A gente é bruto com a atendente, é bruto com o negócio, para ver se no grito a gente resolve. Porque a gente não tem razão. Às vezes a gente não tem razão. A gente é bruto porque às vezes a gente não tem razão. Às vezes a gente é bruto porque a gente se acha injustiçado também. Mas é um... Então assim, toda vez... Então eu passei a usar os meus momentos de brutalidade toda vez que eu fui desnecessariamente intenso. Eu tenho um caderninho. Do mesmo jeito que eu tenho um caderninho quando alguém me vai, eu falo, isso aqui vai ser combustível, eu boto meu caderninho de combustível. E eu passei a ter uma relação diferente com a vaia. Eu passei a ter uma relação diferente com a minha intensidade. Eu passei a anotar e tentar entender por que eu perdi. E cara, eu tenho... às vezes eu perco, assim, eu tô ao vivo muitas horas. E às vezes eu perco minha paz. Mas eu falo, pô, eu perdi minha paz, cara. Por que isso me fez perder minha paz? Eu tento analisar para isso não acontecer 3 vezes. 2 até acontece. Então assim, se você quiser continuar sendo intenso e for parte do seu negócio, isso te deixa bem, você pode. E se você quiser usar isso como uma ferramenta de, cara, eu quero resolver essa parada sem intensidade. E é lindo quando a pessoa é intensa com você e você... É lindo ver um faixa preta com faixa branca esperneando, ele vai lá tranquilamente e finaliza. Aí o cara levanta, ele vai lá e finaliza de novo. Aí ele levanta e ele finaliza de novo, com calma. É muito massa. Então assim, é uma coisa que eu tô trabalhando agora. Entendi. Mas é porque eu escolhi, mas você não precisa. É só uma escolha sua. Você não precisa porque sua esposa falou. Não quero botar o dedo no relacionamento, não. Mas se você quiser, você pode. Tem coisa que minha esposa fala de mim que eu não trabalho, não. Eu falei, minha filha, tem coisa, isso aí tava no contrato. Eu falo, eu sou assim. Eu acordo cedo. Minha esposa acorda tarde. Cara, pelo amor de Deus, cara, você acorda cedo, entra no quarto, vai tomar banho, eu acordo. Eu falei assim, Jô, tá no contrato. Eu durmo cedo também e é o que é. E às vezes tem coisas que eu modifico porque eu quero modificar. Entendeu? Massa. Então, assim, você pode escolher lidar com isso da maneira que você quiser. Mas se você for parte de você e você curte isso, pô, Baster. Baster é o clássico. Segue lá o cara pra você ver. O cara é um ogro. Eu imagino que ele tem muito o homem tende a gostar dessa energia. A mulher já não. A mulher já acha isso... E em vias de regra, tá? Tem mulher que gosta também. Mas uma mulher, geralmente, quando o cara chega assim, é o seguinte, você é um ignorante pra me perguntar isso. Volta e vai assistir o curso 3 vezes antes de me refazer essa pergunta. Cara, a mulher fica maluca. E o homem também fica, mas tem homem que adora rir. Isso é energia do homem. O homem, sei lá, tem essas energias de brincar com o cara, de fazer zoeira. Chama o cara de careca. Chama a mulher de careca pra você ver.
Você fala de careca, você fala assim, cara, dos carecas que elas gostam mais e tal. Chama uma mulher de careca pra você ver. Não funciona. Ontem a gente tava brincando com o motorista. Ei, Leozinho, comida tá boa, tá comendo, hein? Tipo, chamamos ele de gordo. E ele, a vida tá boa aqui, graças a Deus. Ficou bravo, não. Chama uma mulher de gorda pra você ver. Em dias de regra, ela vai ficar muito chateada. Então, assim, existem diferenças de energia. Aí, é outra coisa que você vai ter que lidar. Se você quiser falar com o público feminino, você precisa falar numa linguagem que não é ofensiva naturalmente. Então, você não vai chamar ela de careca nem de gordo. Coisa que no público masculino, dependendo do contexto, é até um sinal de amizade. Você não chama o seu inimigo de gordo. Mas, pô, meu, tá comendo, a ração tá boa. Eu lembro um dia o Aguiari viu pro JP, o Aguiari é um expert, virou pro JP, que é o CEO do Hotmart, e falou assim, rapaz, JP, tá boa a comida aí no escritório do Hotmart, hein? Pô, basicamente ele tava falando, JP, você é um gordo, tá gordo. Mas assim, isso é um sinal, às vezes, sobre um contexto, quando há permissão de camaradagem. Você chama um cara que você não conhece desse jeito, você só chama quem os homens às vezes se relacionam assim. Eles dão uma zoadinha como um sinal de... É engraçado, né? Eu acho que as mulheres não fazem isso. Não fazem assim, ô minha filha, tá gorda, tá rechonchuda, hein? Eu acho que esse não é um sinal de camaradagem entre as mulheres. Mas os homens pode ser. É claro que tem uma linha, né? Se você passa da linha, você ofende, aí entra numa parte. Mas os meus colegas, o Ladeirinho, então, adoram a zoada, o Ladeirinho. Meu Deus. Então, eu acho que eu sou meio assim também. No começo, quando eu entrei para o Fórmula, eu comecei a entrar na comunidade, ver o que as pessoas estavam perguntando. Total. E aí eu já respondi, falei, cara, isso aí tá no módulo 2 na aula 4 bicho, é Fechou. só vocês lá assistir. E a É, e galera demora, assim, tem acho que uma... passa batido mesmo por ser muito conteúdo, né? Passa. Eu tenho diferentes personagens, assim. Tipo, quando eu sou professor, eu tenho uma certa modus operandi. Quando eu sou marido, eu tenho um certo modus operandi. Quando eu sou pai, a gente tem esses modus operandi. Mas, assim, às vezes, quando eu tô participando de grupos, eu não sou o cara que tá orquestrando o grupo. É tipo pai e avô. Pai tem um modus operandi. Quando ele vira avô, muda o modus operandi dele. Entendeu? Às vezes eu faço isso. Em alguns grupos eu mudo completamente. Porque ali eu não sou... se você é dono do hotel, você vai lidar com o cliente, você tá lidando com aquele cara, pode ser seu amigo, pode ser quem for, mas ele é um cliente. Então você tem que entender que há uma relação comercial ali. E quando eu tô lidando com um amigo, que não tem a troca comercial, é diferente. Acho. Mas enfim, modus operandi. Mas cara, se deixa ser quem você é. Se isso é muito massa isso. Se você tá bem resolvido com isso. Eu tô bem resolvido. Eu fico assim, às vezes pensando em me controlar para não magoar as outras pessoas, porque eu sou muito assim, com foda-se ligado mesmo, o cara ficou É, chateado, é ele que tem que resolver lá para ele, mas as é, pessoas próximas, sim, pode ser que é. me deixe triste um pouco. Imagina, se isso te magoa, aí você pode trabalhar nisso. Mas se não, às vezes eu também sou assim, com modus operandi de... Não, às vezes é didático também. Eu acho que o Buster, na sua brutalidade emocional, é didático. Tira o mimimi, não tem mimimi lá. Ele criou uma coisa lá muito massa. E a comunidade segue o líder, né? E acaba criando uma comunidade com um certo direcionamento. Ó, aqui, isso aqui. Quem é mimizento vai embora e quem não tem Cara, medo do pau torando pode vir. exato. Entendi. Você tá todo mundo numa comunidade onde todo mundo tá. O ruim acontece quando a pessoa entra no lugar com a expectativa. Então o problema é, eu gerei essa expectativa que eu sou um cara relativamente não intenso nas lives. Então a pessoa, quando ela é chamada aqui, ela espera uma certa intensidade ou desintensidade baseada no comportamento passado. O ruim acontece quando se eu mudar muito, se eu da hora pra hora quebrar essa
esse padrão. Aí quebra uma expectativa dela muito grande, ela pode se sentir muito chateada. Mas se imagina que todo dia eu pau torando aqui, dá-lhe porrada, porrada, porrada no sentido de resposta direta, a pessoa chama para participar da live, pô, a não ser que seja muito desavisada, ela tá ligada no movimento, né? Então ela Entendi, sabe que tá indo. Pô, você vai. entendi. Ela tem, em via de regra. É, uma outra dificuldade que eu tô tendo para explicar para as pessoas o que eu tô fazendo. Já perdi a paciência também, cara. Até hoje eu não sei. Eu falo o seguinte, para explicar o que eu faço, eu demoro uns 3 CPLs. E aí eu não explico. Porque no final das contas, a maioria das pessoas ao meu redor não são meus clientes, né? Não, eu não explico. O que você faz? Eu falo assim, velho. Às vezes eu já testei, cara, eu sou youtuber, eu faço mais piada do que eu quero. Mas eu explico, não tento. E se ela quer mesmo saber, aí eu falo assim, cara, eu vou fazer uma aula online sobre isso. Quer saber? Eu ia demorar umas 10 horas. Cara, é tão complicado que eu demoro umas 10 horas para explicar. Mas eu percebi que a Roma é uma boa saída, né? No meu caso, você Eu ajuda o ajudo pequeno empresário pessoas. a dobrar o seu faturamento em 12 meses. Interessante. Aí ela vai Online. querer. É Online. mesmo. A Roma é uma boa saída, você tem razão, hein? É que é difícil de fazer isso geralmente é difícil fazer isso em alguns lugares. Tipo, tô passando na imigração dos Estados Unidos, o cara chega pra mim e fala assim, velho, qual a sua profissão? Ih, caralho. Perdão, caramba. Eu ajudo pequenos empreendedores a fazer um 6 em 7. O cara eu não entro no país, né? Entendeu? Eu Entendi. tenho que achar alguma coisa que eu faça. Eu sou empresário. Empresário de quê? Educação e marketing. Alguma coisa do tipo. Eu tento falar alguma coisa que vai soar para ele. Mas assim, eu ajudo pessoas a dobrar o seu faturamento, eu acho que é isso. A gente acaba fazendo. Dependendo do contexto, isso funciona. A Roma funciona mesmo, você tem razão. Mas o problema é que se eu não quero, às vezes eu não quero engajar nisso num ambiente formal. Por exemplo, estou saindo aqui, fui convidado para uma festinha. Cara, na festinha, eu já falo de 6 em 7 o tempo inteiro. Tudo que eu menos quero é ter que dar o CPL1, CPL2, CPL3 na festa. Porque eu já dei esse CPL, já contei minha história, eu tenho que contar a história, fazer. E aí, se eu falo assim, eu ajudo pessoas a fazer o 6 em 7, 6 em 7, aí não tem como sair, entendeu? No seu caso, Aí como? às vezes eu não entendo. Então, tipo, se você fazer isso, você tem que estar disposto a entrar na toca do coelho. Porque vai Mas entrar, né? A Roma é foda. Roma é um destino simples e atrativo. A pessoa vai, e aí, beleza. Mas assim, fora disso, eu não. Nos ambientes, no meu habitat natural, eu tento evitar, porque senão eu vou dar um CPL1, CPL2, CPL3. E eu já dei esse CPL. Que tal? Mas enfim, dá pra fazer isso também. entendi. Cara, massa demais. Então, acho que foi isso. Me ajudou demais, me esclareceu as dúvidas Mas que e bom. vem Um abraço, Peterson. Te vejo na faixa marrom. preta. Preta! Ah, garoto, te vejo na faixa preta, então. Valeu, até mais. Abraço. Show de bola.